dar continuidade a este estudo que estamos realizando na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, todo o primeiro e terceiro sábado de cada mês. Hoje, dia 20 de fevereiro, terceiro sábado, atualmente estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo São Mateus, em seu capítulo 12. Já fizemos a leitura dos 50 versículos que o capítulo compõe e nos encontramos atualmente entre os versículos 22 a 32. Jesus e Belzebu é o subtítulo que se dá a esta passagem. Então faremos a leitura destes versículos para darmos continuidade às nossas atividades. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Mas tendo ouvido isto, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto. E toda cidade dividida ou casa contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Oh, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences se primeiro não amarrá-lo? Só então saqueará a casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era vindoura. Bom, esses versículos 22 a 32 de Mateus, em seu capítulo 12, nós já iniciamos os comentários respectivamente a eles, porém, não o todo. Fizemos já alguns apontamentos, especialmente com relação ao reino de Deus, reino dos céus, a questão do Espírito Santo, deste pecado, desta blasfêmia, e fizemos uma análise da fala das turbas mediante terem testemunhado um fato que foi a cura que Jesus realizou para aquele endemoniado que foi levado até ele. Quando Jesus faz a cura e a multidão coloca: acaso este não é o filho de Davi? Logo em seguida, nós vamos observar que os fariseus que se encontravam ali presentes fazem uma colocação, que é justamente esta do versículo 24. Mas tendo ouvido isso, ouvido o quê? Que a multidão começava a colocar, a dizer, a falar
e espalhar uns para com os outros de que ali se encontrava o filho de Davi. E pelas escrituras sagradas, como nós já o estudamos, o Messias, o Cristo, aquele que todo Israel esperava já há bastantes séculos e que fora cantado pelas escrituras sagradas, colocava-se que viria pela linhagem de Davi. Aí nós trouxemos alguns apontamentos relacionados à genealogia proposta não somente pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 1, como também pelo evangelista Lucas, que ainda iremos estudar, que está lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Fizemos algumas colocações a respeito disso. E qual é a importância dessa genealogia? Bom, mostrando-nos uma programação, um planejamento realizado pelos amigos espirituais superiores em nome do Cristo, para que o planeta em que nós habitamos pudesse avançar, não somente do ponto de vista material, progresso material, mas especialmente no campo do progresso moral. E o progresso moral, ele advém do progresso, do crescimento, do desenvolvimento intelectual de nossas inteligências. Quando a gente fala crescimento e desenvolvimento intelectual, é necessário que nós entendamos que significa a capacidade de que todo espírito tem de raciocinar, de analisar, de refletir, de meditar, com muito carinho, aquilo que se chega até ele. No versículo 23, aqui proposto por Mateus, acaso não é este o filho de Davi? Então, era uma informação que as multidões detinham, pelo fato de estar no inconsciente coletivo da mesma, de que o Messias viria pela descendência de Davi. Quando os fariseus ouviram isso, nós vamos nos deter hoje neste versículo 24, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o chefe dos demônios. Bom, é preciso agora então retornar à época de Jesus, como se nós estivéssemos ali presenciando o fato. Então vamos imaginar que nós fôssemos alguém daquela multidão, víssemos Jesus curando o endemoniado, e aqui vai entrar um parênteses, porque nós ainda vamos estudar este versículo 22, lembrando que foi levado ele não um demônio, mas um endemoniado. O que significa isso? Alguém que estava sob a ação de um demônio. Na interpretação, na visão, à época, e de muitos irmãos e corações ainda nos dias atuais. Se interpreta desta forma: que a pessoa que é endemoniada está sob a ação, sob o jugo, sob a coação de um demônio. A colocação dos fariseus, ao observarem que Jesus fez aquela cura, e mediante a colocação da multidão ali presente, colocam: ele expulsa demônios por Beelzebu, o chefe ou príncipe dos demônios. De acordo com algumas traduções. A minha está colocado chefe, mas existem traduções que está colocado príncipe dos demônios. Bom,
Quem eram os fariseus? Nós sempre ouvimos falar dos fariseus e das pessoas que exercem o farisaísmo nos dias atuais. Essa conotação dá-se que a pessoa é uma pessoa hipócrita. Então, o fariseu são consideradas pessoas hipócritas. O que significa isso? Pessoas que, na sua presença, agem de uma forma e, quando você dá as costas, age de outra forma. É uma hipocrisia. A pessoa falar algo e fazer completamente diferente daquilo que se fala. Então, isso significa hipocrisia. Mas, à época, quem eram os fariseus? Como se classificavam os fariseus? Bom, é preciso que nós entendamos isso, embora durante esse tempo que estamos estudando os textos propostos pelo evangelista Mateus, nós já esbarramos nessa palavra fariseu. E já fizemos inúmeros comentários a respeito deles. Mas agora, nos chama a atenção, porque eles vão fazer uma colocação que vai aparecer pela primeira vez aqui no texto de Mateus. A palavra Beelzebu. O que significa Beelzebu? De onde que eles tiraram essa forma de expressar Beelzebu como o príncipe dos demônios? Então vejam bem, não é nem o rei dos demônios, é o príncipe. Quando nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde Allan Kardec faz para nós um estudo das notícias históricas, algumas palavras que chegaram até nós hoje no Ocidente, qual era a visão, o entendimento, a interpretação dessas palavras, o significado dessas palavras à época de Jesus. Nós vamos encontrar, lá no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trazendo algo relacionado aos fariseus. E ele vai dizer o seguinte, está na introdução, o item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer que fariseus deriva de uma palavra hebraica cujo nome é parash. Parash. E o significado desta palavra parash em hebraico é separação, divisão, desunião. Então, os fariseus, mediante a etimologia da palavra em hebraico, significa aquele ou aqueles que dividem, que promovem a desunião, que promovem a divisão. Segundo a etimologia desta palavra em hebraico. Mas à época de Jesus, os fariseus constituíam uma das grandes seitas do judaísmo. Lembrando a todos que o judaísmo se dividia em inúmeras seitas, onde os fariseus e os saduceus compunham a maior e a mais importante delas, a tal ponto que essas duas seitas se dividiam na assembleia que legislava sobre todo Israel, cujo nome se dá o Sinédrio. Eram 72 membros que se dividiam entre fariseus e saduceus. Então, os fariseus representavam uma seita
judaica que tinha por função interpretar as escrituras sagradas. Não somente interpretar as escrituras sagradas, como realizar o processo, vamos dizer assim, educativo daqueles espíritos encarnados à época, vinculados ao judaísmo para com as escrituras sagradas. E aí nós vamos fazer aqui um apontamento interessante. Os fariseus eram os doutores da lei. Então, todo fariseu era um doutor da lei. Mas nem todo doutor da lei era um fariseu. Ai, Delano, como assim? Não entendi. Porque se era dividido em grandes e inúmeras seitas, nós vamos observar que para se tornar membro dessas seitas, era necessário que a pessoa pudesse vir estudando-as. Era preciso que a pessoa estivesse durante anos e anos, como nós fazemos hoje na atualidade. Nós iniciamos o nosso processo de instrução nas escolas. Ao chegarmos numa faculdade, nós vamos nos especializar em uma área, que será uma profissão. O mesmo se dava à época para com os doutores da lei. Eles iniciavam esses estudos desde criança, até chegarem a uma condição onde poderiam ser diplomados, vamos usar essa expressão para a nossa compreensão, como doutores da lei. Então, eram grandes estudiosos, grandes detentores do conhecimento, do entendimento das escrituras sagradas. Mas haviam os doutores da lei que não eram fariseus, eram da seita dos saduceus. Então, todo fariseu e todo saduceu era doutor da lei. Mas nem todo doutor da lei era fariseu, porque ele estaria vinculado à seita dos saduceus. E nem todo doutor da lei era saduceu, porque estaria vinculado à seita dos fariseus. Para que nós possamos entender. Lembrando que os fariseus se dividiam em inúmeras escolas interpretativas. Não era apenas uma. Eram várias escolas farisaicas à época de Jesus. E que já vinha de alguns séculos trabalhando esta proposta de instrução mediante as Escrituras Sagradas. Paulo, o apóstolo, após a sua conversão ao cristianismo, se tornou Paulo. Nós vamos lembrar que ele era Saulo, Saulo de Tarso. E quem era Saulo de Tarso? Alguém que fora preparado pelos pais para se tornar um grande doutor da lei e que deveria ser o orgulho de uma raça, os hebreus, conforme o dizer do Espírito Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Paulo era um fariseu, doutor da lei, vinculado à seita dos fariseus. Pois bem, por que nós estamos entendendo ou colocando isto? Porque quando os fariseus disseram a Jesus que ele estava expulsando aquele demônio, estava subjugando uma pessoa, por isso essa pessoa era considerada uma endemoniada, um endemoniado, eles tentaram, então, desvirtuar a linha de raciocínio que começou a se estabelecer entre a multidão
de que aquele que fizera a cura fosse o Messias. Ao dizer não, ele expulsa os demônios pelo fato de estar vinculado a eles. Então, essa cura que vocês estão assistindo é como se fosse uma farsa, como se fosse um teatro armado por ele, porque este que fez essa cura é um farsante. Ele está expulsando pelo príncipe dos demônios. Então foi isso que os fariseus tentaram semear, não só tentaram semear, como semearam muitas questões para que Jesus se pudesse contradizer diante das multidões, do povo e do próprio Deus, pelas interpretações e pelos interesses que eles traziam das Escrituras Sagradas. Mas quem é Beelzebu? E por que eles afirmam ser Beelzebu? Porque no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 34, nós vamos encontrar uma colocação dos fariseus para com Jesus, dizendo o seguinte, Mateus, capítulo 9, versículo 34. Os fariseus disseram, então Jesus tinha curado, lá no capítulo 9, nós já estudamos, um endemoniado que era mudo. Aqui, em Mateus 12, 22, esse endemoniado, além de ser mudo, era cego. Ok? Então, o que diz o versículo 34 do capítulo 9? Que os fariseus diziam, pelo chefe dos demônios, ele expulsa demônios. Então, vejam bem que eles não fazem referência, naquele momento, a Beelzebu. Beelzebu entra aqui agora, no versículo 24 do capítulo 12 de Mateus. Quem era Beelzebu? De onde que eles tiraram essa questão de Beelzebu? Todos os 3 evangelistas vão trazer essa colocação. Marcos, Lucas e Mateus. Relembrando a todos que nós já fizemos nos estudos anteriores a leitura do capítulo 3, versículos 20 a 30 de Marcos, que faz referência a esta passagem de Mateus. E fizemos também a leitura de Lucas, em seu capítulo 11, versículos 14 a 21, e capítulo 12, versículo 10, que faz referência também a esta passagem que nós estamos trabalhando em Mateus. Bom, lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 22, está descrito assim: os escribas que desceram de Jerusalém. Então, nós tínhamos doutores da lei e escribas. Quem eram os escribas? Era como se fosse alguém que não conseguiu atingir, né, o diploma de doutor da lei, mas que detinham grandes conhecimentos e entendimentos, e pelo fato de não conseguirem chegar a serem doutores da lei, eles poderiam ser classificados como escribas, porque além de terem uma interpretação, eles faziam a redação, eles redigiam os textos das escrituras sagradas. Eram os escribas. Tá? Por exemplo,
para ficar de uma forma que todos possam compreender. Imagine que eu faço uma faculdade de direito. Eu estudo direito. Eu me formo em direito. Então, eu sou advogado. Ou eu posso fazer um concurso pelo fato de eu ter o diploma de direito. Mas para que eu exerça a função de advogado ou alguma outra, eu preciso passar num concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. Para que eu tenha, através da OAB, a capacitação, a qualificação de exercer a advocacia. Mas eu posso fazer e não conseguir passar. Eu tenho curso de direito, mas não tenho como exercer. Era como se fossem os escribas. Tinham todo o encaminhamento de um doutor da lei, mas não conseguiram ter um diploma de doutor da lei. Os escribas que desceram de Jerusalém diziam que tem Belzebu e que em nome do chefe dos demônios expulsa os demônios. Em algumas traduções está príncipe dos demônios. Da mesma forma, o evangelista Lucas, lá no seu capítulo 11, dos versículos 14 a 23, vai dizer, no versículo 15, mas alguns dentre eles disseram, em nome de Belzebu, chefe dos demônios, expulsa os demônios. Pois bem, então um fato interessante. Mateus coloca que foram os fariseus, Marcos coloca que foram os escribas, e Lucas coloca apenas que foram alguns. Ele não classifica se eram doutores da lei ou escribas. Ok? Mas vamos voltar aqui a Mateus. Belzebu, ele vem de uma divindade que era cultuada mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo, de origem sírio-fenícia. Era como se fosse um deus pagão. Belzebu. A época do profeta Elias, então vejam bem que coisa interessante. A época do profeta Elias, no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículos 1 a 8, nós teremos uma descrição de Acasias. Quem foi Acasias? Filho de Acabe, que era rei de Israel. Nós vamos lembrar a todos aqui que a época estava dividido o reino do sul e o reino do norte. Então nós tínhamos dois reis. O rei do norte, que era sobre todo o Israel, e quem compreendia o Israel? 10 tribos que eram os filhos de Jacó. 10 tribos. E no reino do sul, era um outro rei, que era das tribos de Judá e de Benjamim. O judaísmo, à época de Jesus, eles vieram da tribo de Judá, do reino do sul, aonde se encontrava Jerusalém. E no reino do norte, houve uma divisão das 12 tribos, nós já explicamos isso. Ficou o rei de Israel. Houve uma divisão, houve uma separação entre as tribos. E a partir daí,
seitas foram surgindo entre elas para realizarem a interpretação, dentre as quais nós temos a dos saduceus e a dos fariseus. Ok? Pois bem, Acasias, ele era filho de Acabe. Quem foi Acabe? Acabe é aquele personagem que nós já estudamos, que estava ligado a Jezabel, ao qual eles adoravam Baal, onde Elias, o profeta Elias, teve um confronto com os 400 profetas de Baal, e que nós já estudamos ao longo deste tempo. Estamos trabalhando os textos bíblicos, e a partir dali, Acabe e Jezabel tiveram uma grande desavença com Elias. Lembrando que Elias foi uma das reencarnações de João o Batista. Lembra? Pois bem. Acabe desencarna. E quem passa a reinar é Acasias, que era filho de Acabe. E aconteceu que Acasias, ele foi acometido de uma doença. E aí, o que ele faz? Chama alguns dos seus mensageiros e pede para que eles fossem à cidade de Ecrom. Essa cidade de Ecrom ficava mais ou menos ao sudoeste da região de Canaã. Então, estamos trazendo aqui um mapa geográfico da época. E nessa região de Canaã, aonde ficava Ecrom, era a divisão de uma cidade que estava entre Israel e os filisteus. Então, precisamos entender. Então, Ecrom era uma cidade que fazia divisão com as cidades de Israel, do reino de Israel, no reino do norte, com uma cidade filisteia. E ali se adoravam os deuses. Os povos à época eram politeístas. Não eram monoteístas. Apenas os hebreus, que eram todo Israel, aí compreendendo as 12 tribos dos filhos de Jacó, traziam a proposta do Deus único. Os outros povos eram politeístas, eles adoravam deuses. E Acasias pede para os seus mensageiros consultar o Deus de Ecrom, que era como se fosse um oráculo. E aí nós vamos lembrar dos médiuns hoje. É como alguém que procura alguém que tem uma mediunidade e vai fazer uma consulta com essa pessoa, para saber o que os deuses falam ou revelam pela doença ao qual ele se encontrava acometido. Quando os mensageiros vão, um homem se coloca à frente deles. Quem era esse homem? Elias, o profeta Elias. E Elias vai dizer aos mensageiros, para que eles pudessem voltar a Acasias e dizer a ele: acaso não existe Deus em Israel para que o rei possa ir consultar deuses pagãos? Que era Baal. E Baal, lá no livro de Reis, no segundo livro, capítulo 1, dos versículos 1 a 8,
é colocado Baal Zebub, que significa Deus das moscas. Aí tem uma tradução, depois nós vamos trabalhar isso. Então vejam bem, capítulo 1 do segundo livro de Reis, dentro do versículo 6, está dito assim: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse. Isso são os mensageiros falando para Acasias, filho de Acabe. Aquele Acabe que era consorciado com Jezabel e que nós já estudamos. Volta para o rei que vos mandou e dizei-lhes: assim diz o Senhor. É Elias falando com eles. Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal. Aí vem uma separação, um hífen. Baal, hífen, Zebub, Deus de Ecrom. Portanto, continua Elias falando, da cama a que subsiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então ele mandou os mensageiros de Acasias falar com ele. Então, a expressão Beelzebu, no Novo Testamento, trazido pelos fariseus, dentro do versículo 24, capítulo 12 de Mateus, ele advém justamente desta divindade, Baal Zebub. Não era um demônio, não era um Satanás. Era um culto que os povos pagãos, quem eram os pagãos? Aqueles que não tinham ainda trabalhado na intimidade dos seus espíritos a adoração em um Deus único. Acreditava-se nos deuses, na proteção dos deuses. Então, Beelzebu, ele era cultuado como um deus pagão, advindo das civilizações sírio-fenícia, dos fenícios, e que fora cultuado pelos filisteus. Lembrando que os filisteus tiveram grandes embates e combates contra os hebreus. Davi, o rei Davi, ele, ao vencer Golias em uma luta, nós vamos aqui apenas fazer esse parênteses, Golias, ele era um filisteu. Ok? Pois bem, mas como então essas divindades que eram cultuadas como deuses passaram a ter uma conotação de demônio? Porque no encaminhamento do texto, aqui no versículo 26, no capítulo 12 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus dizendo: se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Então Jesus não fala Beelzebu, porque ele sabia que era uma divindade que era cultuada, que era adorada, mas que ao longo dos séculos passou a ter a personificação do mal, de um ser demoníaco, Satã. Então, Satã é a representação do mal. E todos os seus asseclas, que vai se enquadrar aí os demônios e Satanás. Tendo Beelzebu, na expressão dos fariseus, à época de Jesus, como um dos príncipes
de Satã. A expressão Satanás, ela começa a tomar corpo após o exílio do povo hebreu na Babilônia. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, depois destes acontecimentos, registrado pelo livro de Reis, da palavra de que Elias se dirigiu aos mensageiros do rei Acasias. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, a interpretação de um ser demoníaco que fazia combate ao Deus único começou a tomar corpo até chegar à condição onde Jesus esteve entre nós há 2000 anos atrás, com essa força de que o mal realizava de forma pertinente uma ação contrária ao bem com o mesmo poder de Deus. Então essa era a interpretação. E onde que vai surgir então Satanás? No livro de Jó. Alguém já ouviu falar no livro de Jó? É um dos livros do Velho Testamento e sempre a gente fala: preciso ter paciência de Jó. Mas alguém conhece a história de Jó? Pois bem, então anotem aí, depois quem quiser fazer a leitura, da mesma forma que nós pedimos para fazer a leitura lá do livro de Ruth, no Velho Testamento. No livro de Jó, os capítulos 1º e 2º, nós vamos encontrar Jó com a sua família agradecendo a Deus. Então, Jó era um homem temente a Deus, obediente e que respeitava a Deus. E aí, vai ser descrito no livro que Satanás se apresenta a Deus e faz uma colocação para Deus. Então nós vamos lembrar aqui que é como se fosse uma parábola. E essa parábola de que Satanás tenta fazer uma colocação de Jó a Deus, é como se fosse uma tentação, ela vai ser revivida em parábolas por Jesus. Aonde? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A tentação de Jesus, quando ele fora levado pelo Espírito e passou 40 dias e 40 noites no deserto, e de repente chega Satanás, e lá não está escrito Satanás. Todas as traduções colocam diabo. E por que diabo? Porque diabo é uma expressão que vem do grego, que significa gênio mau. Então precisamos entender isso. E Jesus foi levado ao deserto e tentado, está no capítulo 4 de Mateus. A tentação. Essa tentação descrita por Mateus, e é apenas este evangelista que descreve, é uma parábola. Ali não houve um fato. Esta parábola foi narrada por Jesus, juntamente aos 12 apóstolos, e que Mateus registra. O
que significa aquela parábola? Ou a tentação de Jesus? Justamente o Cristo, ali com os 12, remetendo ao livro de Jó e mostrando a eles a necessidade das provações e vencermos as provações que a vida no plano físico para o crescimento e despertar do ser espiritual deveria acontecer. No livro de Jó, no capítulo 1, Jó indo com os filhos prestar um culto a Deus, de repente, no versículo 7 e 6, Satanás se apresenta a Deus e vai dizer assim: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: venho rodear e passear por toda a terra. Então, Deus pergunta a Satanás de onde ele vem. E Satanás responde a Deus: vem rodear e passear por toda a terra. E aí, Deus diz a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Nós já estudamos essa expressão servo. Existe o servo, existe o amigo e existe o filho. Nós já estudamos isso. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, ao qual não se coaduna com mal. Deus falando isso para Satanás. Aí o Satanás responde para Deus: mas claro, tu cercaste a ele de inúmeros bens, não somente a ele, mas toda a tua casa. Retira os teus bens dele. Retira tudo que é dele. E quero ver se ele vai adorar-te. Para o atrevimento de Satanás para com Deus. Lembrando que é uma parábola, tá, gente? Aí Deus diz a Satanás: vai então até ele, estenda a tua mão, como se diz, você tem o poder de tirar os bens dele e verás que ele manterá fiel a mim. E aí, inicia a construção do livro de Jó. Até que Jó seja acometido de uma doença. Da mesma forma que Acasias, o filho de Acabe, fora acometido, e ele, em vez de procurar o Deus de Israel, o Deus único, e ser fiel a ele, procura uma divindade pagã. São as construções das narrativas bíblicas para chegarmos a Jesus, onde Jesus vivenciou e exemplificou tudo aquilo que os israelitas deveriam fazer e terem feito e não realizaram pelo fato de estarem constantemente em disputas, em divisões, em desuniões, da mesma forma que os fariseus aqui promoveram. Quando a multidão coloca: não é este o filho de Davi? E aí eles falam: não, é por Beelzebu, o chefe, o príncipe dos demônios.
Então, nós estamos levantando esta situação para identificarmos de onde que surgiu Satanás, a expressão Satanás, que é justamente o poder do mal de agir sobre nós, seres humanos. E aí vai entrar um detalhe muito interessante, porque parece que Deus dá poder a Satanás para realizar isso. Então, o livro de Jó, ele vai dar uma sequência, e aí eu até gostaria de colocar aqui uma questão. No estudo da terça pública, naquela mensagem que nós lemos, que é o item 14 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, o espírito que dita a mensagem e que fora um grande teólogo, fora um padre, educador, ele utiliza uma expressão na mensagem que é referente aos versículos 20 e 21 do primeiro capítulo de Jó, que diz assim: Deus tudo me deu. Se ele me deu tudo, ele também pode tirar-me tudo. E mesmo assim serei obediente a Deus. É os versículos 20 e 21 do primeiro capítulo, e que Lacordaire, naquela mensagem, ele extrai. Pois bem, então, os fariseus tentaram semear, como fizeram, essa divisão, essa desunião, para que ninguém pudesse identificar Jesus como o Messias. Utilizando artimanhas, astúcias, para afirmar que ele estava ali como um farsante para enganar, da mesma forma que Satanás, entre aspas, teve o poder de Deus para enganar a humanidade. Essa foi a colocação dos fariseus. E aí Jesus rebate, que é um provérbio. Jesus utiliza um provérbio. Se Satanás combate Satanás, seu reino está dividido. E todo reino ou casa dividida contra si mesma não pode ficar de pé. Não pode subsistir. Olha que colocação. Bom, aí nós vamos lembrar a todos que no livro O Céu e o Inferno, livro Céu e Inferno, a quarta obra da codificação espírita, na primeira parte, Allan Kardec, no capítulo 9, ele vai fazer um estudo para nós dos demônios, mostrando de onde que surgiu a crença dos demônios, os demônios segundo a interpretação da igreja e qual é a visão da doutrina espírita sobre os demônios. Então fica o convite, nós não vamos ler, tá? Então fica o convite a todos para que depois vão lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 9, da primeira parte. O título é Os Demônios. Kardec promove um estudo em relação aos demônios, para complementar aqui essa colocação. Porém,
nós vamos trazer a questão de número 131 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Então, Kardec quer saber dos espíritos superiores que o demônio existe dentro do sentido da forma como é interpretada, colocada, e que a humanidade alimentou desde a época de Jó, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, até os dias atuais. Essa ação do mal personificada por demônio, por diabo, por Satanás, por Beelzebu, é o que Kardec quer saber. Resposta dos espíritos. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados ao mal e infelizes? Então eles respondem com uma pergunta. Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados à eternidade a serem mal e infelizes? E eles continuam. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Então eles estão colocando que no planeta Terra o mal ainda está presente. E este mal, ele é representado por nós mediante a percepção que temos e daquilo ao qual nós fomos sendo instruídos, educados, do ponto de vista da nossa ligação com Deus, do entendimento religioso para com Deus, de que existe uma ação maléfica a combater e a se opor ao próprio Deus. E aí, vejam bem o que os espíritos superiores colocam a Kardec. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, os espíritos superiores estão informando Allan Kardec que os demônios, eles são, na realidade, a hipocrisia de nós, seres humanos. E Jesus combateu isto. Nós vamos estudar o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Ali, Jesus está combatendo a hipocrisia dos fariseus. Neste capítulo. E é neste capítulo 23 que Jesus vai trazer para nós inúmeras colocações contra a ação dos fariseus e a deturpação que eles promoveram no entendimento de Deus e o seu encaminhamento de Deus entre as massas. Eram os religiosos da época. Nós vamos voltar a lembrar a todos que Paulo, antes de ser Paulo, fora Saulo,
um fariseu, doutor da lei, e que combateu o cristianismo por ver no cristianismo uma perversão contra Deus. Lembremos disso. Bom, Kardec, ele vai dar uma nota a essa resposta dos espíritos. Nós não vamos ler toda a nota, mas ele vai dizer apenas algumas questões que nós trazeremos, que nós iremos trazer. Compreende-se que, na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas. Então, o que Kardec está dizendo para nós? Que aqueles povos que cultuavam deuses, e que depois passaram a ter a conotação pelos israelitas de serem maus, os deuses pagãos eram deuses maus, compreende-se que à época, pelo fato de não termos um entendimento mais amplo não é de Deus, não, dos atributos de Deus, e que o Espiritismo traz-nos como uma chave para iniciarmos um processo de crescimento espiritual e moral dentro desses atributos. Fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios, mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, negando sua bondade. Foi o que Jesus quis dizer aos fariseus. Se Satanás divide, ele não pode subsistir. Isso é irracional, isso é ilógico. Então Jesus, naquele momento, está ensinando-nos a pensar, a refletir na lógica do fato em si. Ele curou alguém da multidão que estava sob a ação de um ser obstinado ao mal. Ele retira este mal. A pessoa, então, passa a ver e a falar. A multidão se extasia. Ele é o Messias, filho de Davi, vem dessa descendência. Os fariseus, com a hipocrisia que lhes eram características, lança a semente. Não, é por Beelzebul, chefe, príncipe dos demônios. E aí Jesus, então, chama-nos a atenção para que possamos refletirmos. Como pode Satanás combater a ele mesmo? Isso é ilógico. Isso é irracional. Bom, o tempo nosso está indo. Jesus continua. Se eu, versículo 27, olha que coisa interessante. Se eu expulso, então Jesus fazendo uma colocação. Se eu, ele Jesus colocando, expulso os demônios por Beelzebul, bom, se eu estou aqui expulsando por Beelzebul, por quem os vossos filhos expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Olha a fala de Jesus. O que significa isso? Se eu, o Cristo, o Messias, estou sob a ação do demônio, agindo em nome dele e expulsando por ele,
por quem expulsam os vossos filhos? Porque eles serão os vossos juízes. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Sabe o que significa isso? Os vossos filhos? As obras. As obras que cada um de nós realizamos. Essas obras, elas dão de nós, mediante ao Pai, aquilo que devemos receber pela lei de causa e efeito. O juiz não é Deus, nem ele, é a consciência, onde está a lei de Deus. Seremos condenados ou absolvidos pelas obras que realizamos. A cada um é dado em conformidade com as suas próprias obras. Então, quando Jesus utiliza quem expulsam os vossos filhos, ou seja, que obras fazem vocês? Porque as obras que fazem, elas poderão condená-los ou absolvê-los, mediante a própria consciência, porque é elas que serão os vossos juízes. Aí, para complementar isso, nós vamos ir ao versículo 34 do capítulo 12, é a sequência aqui, tá? Quando Jesus coloca para eles, os fariseus, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Olha como Jesus foi direto, chamando-os de raça de víboras. Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Jesus está reafirmando a eles, fariseus, aquilo que João Batista já havia falado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, lá no seu capítulo 3, no versículo 7, João Batista chama-os de víboras. Vamos lá? Mateus, capítulo 3, versículo 7. Olha o que ele diz a eles. Vendo muitos dos fariseus e saduceus, as duas grandes seitas, que vinham ao seu batismo, nós já estudamos isso, né? Mais de 10 anos atrás, disse-lhes João Batista aos fariseus e aos saduceus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa expressão, atualmente, damos a ela a seguinte conotação: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da justiça divina? João Batista colocando para eles. Jesus reafirmando a eles, agora, no versículo 34 do capítulo 12, que eles eram uma raça de víboras. Bom, Delano, o que significa raça de víboras? A raça que ainda está vinculada ao mal.
Não entendi. Como podemos definir isso? E aí, precisamos retornar ao livro de Gênesis, onde Adão e Eva, no paraíso, foram induzidos pela serpente. Quem é a serpente? Uma víbora. Quem é essa víbora? Quem é essa serpente? O dragão. Que dragão que é esse? O Satanás. Mas quem o descreve? João, evangelista, no livro do Apocalipse. Lá no seu capítulo 12, no versículo 9. Tendo um combate no céu, Miguel, o arcanjo Miguel, precipita o dragão na terra. E o dragão arrasta com sua cauda muitos dos seus asseclas. E ao cair na terra, eles teriam poder para utilizá-los contra os homens. Está no capítulo 12, do versículo 9, do livro do Apocalipse. Eu vou ler, para que nós possamos fechar. Diz assim, Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha a hipocrisia. E foi precipitado com ele os seus anjos, ou seja, os seus asseclas. Deste versículo é que vai surgir a figura de Lúcifer, e que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, conforme nós sugerimos, vai dar também uma ideia, a fim de que possamos entender como que iniciou este mal aparente que nós, seres humanos, personificamos como sendo um ser que combate o próprio Deus, que se opõe ao próprio Deus. E que pelos séculos e séculos e séculos, até os dias atuais, nós continuamos alimentando esse mal em nós. Por isso que Jesus coloca raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, a justiça divina? Como podeis fazer coisas boas sendo maus? Para que nós possamos refletir. Mas ainda vamos trazer algumas coisas pertinentes a esses versículos na continuidade do estudo no primeiro sábado do mês de março, se assim Deus nos permitir. Então nós vamos fechar por hoje, que o nosso tempo se esgotou, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga pela paciência de todos vocês. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.